One Story, Corn e Seed. A genealogia de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1 a 10. Os livros de Crônicas cumprem um papel semelhante ao do livro de Deuteronômio no Pentateuco. Assim como Moisés registrou a história da salvação de Israel ao final dos 40 anos de peregrinação no deserto, os livros de 1 e 2 Crônicas resumem a história desde a criação até a queda do Reino do Norte, Israel, e do Reino do Sul, Judá. E, por meio disso, declaram que nem os reinos deste mundo, nem os reis deste mundo são eternos. Mas, acima de tudo, Crônicas foca no reino eterno de Deus e em Jesus Cristo, o Messias que viria para estabelecer esse reino. Por isso, o livro de uma Crônicas começa com Adão, o primeiro pecador, e em apenas 9 capítulos traça a genealogia até Saul, o primeiro rei escolhido pelo povo. Crônicas omite completamente os reis do Reino do Norte, Israel, e concentra-se apenas nos reis de Judá. Isso não porque os reis de Judá fossem mais justos, mas porque a promessa de Deus passou de Abraão, para Isaque, para Jacó, para a tribo de Judá, através da linhagem de Davi, até Jesus Cristo. Enquanto o Reino do Norte, Israel, teve 19 reis e 9 dinastias, o Reino do Sul, Judá, teve 20 reis, mas somente a dinastia de Davi permaneceu. Agora, vamos observar a genealogia em uma Crônicas, que traça a linha de Adão até Saul. Aqueles que viveram vidas esplêndidas no mundo, mas desapareceram da genealogia. A genealogia começa com Adão e segue por Sete, Enos, Quenã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque e Noé. Mas não encontramos nenhuma menção a Caim ou aos seus descendentes, que viveram vidas brilhantes e impressionantes aos olhos do mundo. O filho de Caim, Enoque, Lameque, que teve 2 esposas, e os filhos de Lameque, Jabal, pai dos que vivem em tendas e criam gado, Jubal, pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Tubal-Caim, mestre em todo tipo de obra em bronze e ferro. Nenhum desses nomes é registrado. Até mesmo os famosos nefilins dos tempos antigos estão ausentes desta genealogia. Todos pereceram no dilúvio, nos dias de Noé, sem deixar vestígio. Por outro lado, os nomes de Sete e seus descendentes, que viveram silenciosamente como povo de Deus, foram preservados. Sete, dado por Deus para substituir Abel, o primeiro mártir. Enos, Quenã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque e Noé. Todos esses nomes foram registrados. Não eram necessariamente pessoas que viveram em esplendor ou se destacaram no mundo, mas eram homens que andaram com Deus. Seus nomes foram registrados como preciosos diante de Deus. Por meio dessa breve genealogia, a Bíblia nos fala de forma muito clara. Mais importante do que a forma como vivemos neste mundo é se o nosso nome está escrito no livro da vida de Deus. A Bíblia declara: nela, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles a quem Deus busca, em quem foca e que separa para si. Depois do dilúvio, no tempo de Noé, apenas Noé e sua família de 8 pessoas sobreviveram. E, a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, toda a humanidade voltou a se espalhar. Enquanto a genealogia antes de Noé é registrada de forma breve, a partir daqui ela se torna muito detalhada. Deus distingue claramente entre aqueles que receberam graça e aqueles que caminham para a destruição. Assim, a genealogia que começa com Noé resume brevemente os descendentes de Jafé e de Cã, mas se concentra nos descendentes de Sem. Eventualmente, a genealogia segue até Abraão, entre os descendentes de Sem. Mesmo entre os descendentes de Abraão, os filhos de Ismael e os filhos de Quetura são mencionados de forma breve, enquanto o foco se volta para os descendentes de Isaque. Entre os descendentes de Isaque, os filhos de Esaiú e os reis de Edom são resumidos rapidamente, enquanto a atenção se volta para os descendentes de Israel, isto é, Jacó. Entre os 12 filhos de Jacó, são registradas as genealogias de Ruben, Simeão, Levi, Naftali, Gad, Asser, Issacar, Zebulon, Efraim e Manassés. Finalmente,
A genealogia segue para a tribo de Judá. Entre a tribo de Judá, o foco recai sobre Calebe, homem de fé, seus descendentes, e continua através de Davi e Salomão. Eventualmente, essa genealogia aponta para Jesus Cristo, que viria da linhagem de Davi. Os que não foram incluídos na genealogia. Quando olhamos para a genealogia registrada em uma Crônicas, vemos que algumas tribos são mencionadas apenas brevemente. Por exemplo, os descendentes de Naftali são citados em apenas um versículo. Os descendentes de Zebulon nem sequer são mencionados diretamente pelo nome, mas apenas incluídos entre os assentamentos dos levitas. Mas há ainda uma tribo cujo nome não aparece de forma alguma na genealogia de uma Crônicas. É a tribo de Dan. Quando Jacó abençoou seus 12 filhos, falou sobre a tribo de Dan da seguinte forma: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira do caminho, uma víbora no caminho, que morde o calcanhar do cavalo, de modo que o seu cavaleiro caia para trás. A expressão uma serpente à beira do caminho pode ser entendida como uma figura que representa a obra de Satanás. Mesmo quando a casa de Deus estava em Siló, a tribo de Dan roubou e adorou os ídolos de Mica. A terra ocupada pela tribo de Dan ficava no extremo norte de Israel. Por causa dessa localização, eles tinham muito contato com as nações gentílicas ao redor, o que acabou levando-os à idolatria. Por isso, Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte, Israel, colocou um de seus bezerros de ouro em Betel e o outro em Dan. Assim, Dan se tornou a região onde a idolatria foi mais institucionalizada. Considerando tudo isso, parece que a tribo de Dan, por causa do juízo de Deus, não foi incluída na genealogia registrada em Crônicas. Além disso, a tribo de Dan também está ausente da lista dos 144.000 servos selados em Apocalipse, especialmente no tempo do reino do norte de Israel, quando os sacerdotes levitas foram expulsos, aqueles que buscavam ao Senhor de todo o coração desceram para Judá. Vendo isso, podemos perceber mais uma vez como é importante, na nossa vida de fé, estarmos centrados no templo, na palavra de Deus e até no ambiente espiritual em que vivemos. O papel da tribo de Levi. Na genealogia de Crônicas, a tribo de Levi recebe grande destaque junto com a tribo de Judá. Primeiro, é apresentada a genealogia de Levi, depois os descendentes de Levi, aqueles que serviam no tabernáculo, os descendentes de Arão, a família sacerdotal, os assentamentos dos levitas e, por fim, os sacerdotes, levitas e porteiros que habitavam em Jerusalém. A razão pela qual Crônicas registra em detalhes os descendentes de Levi junto com os descendentes de Judá é porque, enquanto os descendentes de Judá apontam para o Messias que viria, Jesus Cristo, os descendentes de Levi representam o povo de Deus que pertencerá a ele por meio de Jesus Cristo. Porque os levitas representam o povo de Israel, e como foram separados por Deus já, foi explicado em detalhe em uma história 23. Os levitas foram escolhidos e separados por Deus sem nenhuma condição. Foram encarregados de servir no tabernáculo de Deus e oferecer sacrifícios a ele. Entre todos os israelitas, apenas os levitas receberam essa função. Eles se colocavam entre Deus e o povo. Nesse sentido, Jesus Cristo, embora descendente de Judá segundo a carne, é o sumo sacerdote espiritual, como um levita. Da mesma forma, aqueles que nasceram de novo pela graça de Jesus Cristo também são levitas espirituais. Por isso, o apóstolo Pedro declara: Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Auracao de Yavs. Na genealogia dos descendentes de Judá, em uma Crônicas, aparece um homem chamado Jabes. A Bíblia registra o seguinte sobre ele: Jabes orou ao Deus de Israel: Se abençoares e ampliares o meu território, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Este versículo é fácil de ser mal interpretado. Se o tirarmos do seu contexto e ignorarmos o fluxo de toda a Bíblia, poderemos interpretá-lo de forma errada como se fosse um pedido por bênção e sucesso terrenos. Jabes pediu 3 coisas a Deus. Primeiro, que ampliasse o seu território. Segundo,
que o livrasse do mal com a ajuda de Deus. Terceiro, que fosse preservado da dor pela mão do Senhor. Mas, olhando para o fluxo de toda a Bíblia, a verdadeira bênção de Deus é a vida eterna concedida por meio de Jesus Cristo. É viver como peregrino nesta terra, andando com Deus. Assim, a oração de Jabes foi, em última análise, uma oração não por esperança terrena, mas pelo reino de Deus, ansiando pela verdadeira paz e descanso. E Deus ouviu a sua oração, e no seu tempo, o conduziu ao reino de Deus. A Bíblia declara: eles esperavam uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. E o apóstolo Paulo também confessa: desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. No fim, a bênção pela qual Jabes orou e que recebeu é a mesma bênção do reino de Deus e da vida eterna concedida a todos os que vivem hoje como povo de Jesus Cristo, povo de fé. Os descendentes de Benjamim em destaque. Na genealogia registrada em Crônicas, os descendentes de Benjamim são mencionados brevemente junto com outras tribos em uma Crônica 7. Mas, em uma Crônicas 8, todo o capítulo é dedicado à tribo de Benjamim. Considerando que a genealogia em Crônicas se concentra principalmente na linhagem de Davi, isso é algo bastante incomum. Mas há um motivo para isso. Primeiro, a tribo de Benjamim não teve um bom começo, mas teve um bom final. Benjamim era o irmão mais novo de José. Sua mãe, Raquel, morreu ao dar à luz. Jacó até lhe deu uma bênção que soava como maldição, chamando-o de lobo voraz. No tempo dos juízes, a tribo de Benjamim quase foi exterminada por causa do incidente em Gibeá. Saul, o primeiro rei de Israel, também era da tribo de Benjamim, mas é lembrado como um rei que fracassou diante de Deus, por causa do seu orgulho e egoísmo. Mas, quando o reino se dividiu depois de Salomão, a tribo de Benjamim permaneceu fiel e ficou junto com a tribo de Judá, a tribo de Davi. Permaneceram juntos até a queda do reino do sul, Judá. Por isso, a genealogia em Crônicas destaca novamente a tribo de Benjamim. Mais tarde, no período do exílio, Mordecai e Ester, personagens principais do livro de Ester, também eram da tribo de Benjamim. A história de Saul, o rei deste mundo. Há muitos outros detalhes incluídos na genealogia de Crônicas, mas o propósito de uma história não é dividir a Bíblia em pequenas partes, e sim observar o fluxo geral das Escrituras e transmitir o coração e o significado da palavra de Deus. Por isso, aqui concluímos com a história do rei Saul, que aparece no final da genealogia em Crônicas. A história do fim de Saul não aparece apenas na genealogia, mas também serve como uma ponte para o tema principal de Crônicas, o reino de Deus e os reis da linhagem de Davi, de onde viria o Messias, Jesus Cristo. A família de Saul já havia sido mencionada antes, ao falar dos descendentes de Benjamim. Mas aqui, a história de Saul é apresentada novamente, reunindo todos os registros anteriores na genealogia, e depois, destacando sua morte trágica em todo o capítulo 10, mostrando como a figura representativa dos reis deste mundo. Saul não foi escolhido por Deus, mas se tornou rei por causa da exigência do povo de Israel. No início, tentou não se destacar, mas, depois de se tornar rei, dedicou sua vida a manter o trono, a ponto de tentar matar seu fiel servo Davi. Saul é o exemplo típico do homem deste mundo. Quando o Espírito de Deus veio sobre ele, tornou-se um homem temido pelo povo. Mas, quando um espírito mau o dominou, passou a temer os homens. Saul foi um homem miserável, que nunca reconheceu verdadeiramente a Deus como seu rei ou seu pai. Só conseguia se encontrar com Deus por meio do profeta Samuel. Por isso, a genealogia em Crônicas termina com o registro da morte de Saul. Uma pessoa deste mundo pode viver como rei por um tempo, mas sempre existe um fim. A Bíblia repete essa verdade várias vezes. Nós também nunca devemos nos esquecer disso. A morte de Saul foi realmente miserável. Durante toda a sua vida, Saul enfrentou invasões da nação inimiga, os filisteus. O profeta Samuel, em quem ele confiava, já havia morrido. E, quando consultou ao Senhor, Deus não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. No fim,
Saul procurou uma médium que ele mesmo havia expulsado e pediu que ela chamasse o espírito de Samuel. Mas Samuel não trouxe encorajamento, e sim uma mensagem de morte. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Com esse coração abatido, Saul saiu para lutar contra os filisteus. Nessa batalha, ele e seus 3 filhos foram mortos. Mesmo ao morrer, Saul não quis ser morto pelos incircuncisos e pediu ao seu escudeiro que o matasse. Até o último suspiro, esteve preso a pensamentos mundanos. No fim, quem causou a morte de Saul foi um amalequita. Figura que, na Bíblia, aparece como símbolo do mundo e de Satanás. Por meio do livro de Crônicas, Deus nos fala. Agora, a história de Israel no Antigo Testamento chegou ao fim. A história de Davi, que começa em 1 Crônicas 11, a história de Salomão e as histórias dos reis de Judá depois de Salomão são as mesmas histórias que já vimos em 1 e 2 Reis. É claro que Deus poderia ter declarado, em uma única frase das Escrituras, que o reino deste mundo não é o reino de Deus. Mas, em vez disso, por meio da nação de Israel, escolhida como amostra e exemplo, Deus revelou, repetidas vezes, ao longo de toda a sua história, que os reinos deste mundo nunca poderão ser eternos. Portanto, se nós, por meio da palavra de Deus, ainda estamos tentando nos tornar reis neste mundo ou construir aqui o nosso próprio reino, então estamos presos dentro da história do Antigo Testamento e da história da humanidade. Assim como os israelitas, que ficaram presos no deserto por mais de 40 anos, murmurando e reclamando. Assim como no período dos juízes, quando viviam na terra de Canaã, mas faziam o que parecia certo aos seus próprios olhos. Assim como os reis dos reinos do norte e do sul de Israel, que achavam que seu reinado duraria para sempre, que acreditavam que este mundo era tudo, e viviam em pecado, desfrutando dos prazeres do mundo. Se vivermos assim, também estaremos presos. Agora, no final da história do Antigo Testamento, os livros de Esdras, Neemias e Ester registram as histórias da vida depois do exílio e do retorno do exílio. Esses livros já não tratam mais de fixar o coração nesta terra ou de reconstruir aqui o reino de Davi. E os Salmos, que iniciam os livros poéticos e de sabedoria, não servem apenas para olhar para o passado. Eles olham para a frente. Eles anseiam pelo Messias que há de vir, Jesus Cristo, e proclamam a restauração do nosso relacionamento com Deus, aquele que é a fonte da salvação. Nos livros proféticos, esse reino do Messias se torna ainda mais claro. Portanto, a nossa fé não deve permanecer apenas nos livros históricos. Devemos ir além dos livros de sabedoria e poesia, passar pelos livros proféticos, para encontrar Jesus Cristo nos Evangelhos e ser guiados pelo Espírito Santo no livro de Atos. Então, por meio das cartas de Paulo e dos apóstolos, entendemos como devemos viver o restante da nossa vida. E a nossa vida não deve terminar como a de Saul, mas como a de Davi. Em última análise, como a daqueles que têm o coração de Jesus Cristo. A Bíblia diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A história da paixão e do amor de Deus continua.